Saudações a todos, muito bom dia, espero que estejam todos bem. Hoje falaremos sobre o comportamento, a conduta e a postura da humanidade. Será que realmente a grande maioria está vibrando na luz ou nas trevas? Muito tem sido dito pela espiritualidade da luz, né? Muito tem sido revelado, né? A egrégora da luz, através da espiritualidade da luz, né? Os enviados de Deus, os mensageiros de Deus, os benfeitores, as forças do bem, têm trazido muitas informações importantes, revelações importantes, exortações, muitos sinais sendo vistos também nos céus, né? Estamos vendo eventos, manifestações e ocorrências variadas em todo o mundo. Mas será que o ser humano está modificando realmente a sua postura, a sua conduta, o seu comportamento? Será que o ser humano aqui realmente está modificando o seu padrão de pensamento, o seu padrão de comportamento? Muitos médiuns se dizem despertos espiritualmente, com suas consciências expandidas. Será realmente que os médiuns estão vibrando mais na luz ou mais nas trevas? Será que estes médiuns que se dizem da luz estão verdadeiramente vibrando na luz? Pode ser que muitos médiuns estejam vibrando numa porcentagem na luz ou nas trevas maior ou menor, tá? Pode ser que alguns médiuns estejam vibrando 70% na luz e 30% nas trevas, e outros estejam vibrando 40% na luz, 60% nas trevas, e isso pode oscilar, né? Pode oscilar. Médiuns que estejam vibrando 60% na luz podem oscilar e chegar a vibrar em 80% na luz, ou então podem oscilar e começarem a vibrar somente 30% na luz, né? Pode haver a ascensão ou descenso, né? Muitos médiuns podem se equivocar, cometer erros, enganos, tropeços, deslizes, né? Podem sofrer uma queda, oscilar em seus padrões vibratórios, né? E descerem alguns degraus, né? Mas, no momento certo, alguns médios conseguiram se recuperar, né? Subir alguns degraus, né? Alguns níveis e recuperar, né? A posição onde estavam, né? E ascenderem até um pouco mais. Depende muito do médium, da sua força de vontade, do seu estudo, do seu comprometimento, da sua vibração, da sua conexão, sintonia e afinidade com Deus e com a luz, tá? Estou falando de uma forma geral, né? Não estou mencionando nomes, né? Nem dando, né, referências, né? Estou falando de uma forma geral, tá bom? Todos os médiuns de todas as religiões, tá? Existem médiuns ainda soberbos no saber, né? Muitos médiuns arrogantes, orgulhosos, né? Com um ego super inflado, né? Médiuns que se sentem como os doutores da lei, né? E muitos destes médiuns, né, estão se sintonizando mais nas trevas do que na luz, né? Quando estes médiuns eles são confrontados com a luz da verdade, eles se revoltam, né? Muitos médiuns não aceitam, não acreditam, né? E acabam se comportando de uma forma arredia, né? Então, assim, eu percebi já, tá? Muitos médiuns se comportando de uma forma irascível, tá? Em alguns momentos, ficando estarrecidos, né? Perplexos com algumas verdades sendo ditas, tá? Porque quando verdades são ditas,
muitos médios não aceitam. Muitos médios ainda acomodados às suas crenças limitantes, porque existem médios com uma visão bem estreita de espiritualidade, viu? Médios que não aceitam nada fora das obras de Allan Kardec, tá? Então, assim, existem médiums presos, né, às doutrinas e não procuram estudar além das obras de Allan Kardec, né? Muitos espíritas também ficam presos somente às obras de Chico Xavier ou de Allan Kardec, e muitos médios ficam também presos somente às obras, né, de Divaldo Pereira Franco, mas existem muitos outros livros, muitas outras obras, né, de outros autores, né, de outros escritores importantes, né? Existem obras, por exemplo, de Hercílio Mais, Rubens Saraceni, né? Roger Bottini Paranhos, Norberto Peixoto, né? E muitos outros médiuns, muitos outros escritores, tá? Como Leon Denis, né? Como também Eurípides Barçanufo, né? Enfim, muitos outros escritores, muitos outros médiuns, muitos outros intérpretes da espiritualidade da luz, né? Então, os médiuns não podem ficar presos somente, né, naquele tipo de leitura, né? Não podem ficar presos somente àquele tipo de escritor ou doutrina. Tem que expandir mais, tem que se estudar mais, né? Então, existem muitas obras, muitos livros importantes que foram escritos, que devem ser estudados, que devem ser também absorvidos, tá? Todos estes escritores que eu citei, né, são maravilhosos, né? As obras de Allan Kardec, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Norberto Peixoto, Rubens Saraceni, Hercílio Mais, Roger Bottini Paranhos, Leon Denis, Eurípides Barçanufo, e muitos outros, tá? Todos eles são formidáveis, né? Todos os livros destes autores são maravilhosos, magníficos, mas os médios não podem ficar presos somente a esses tipos de leituras, tá? Existem médios que ficam presos somente àquele tipo de leitura e não expandem a consciência, tá? Então, é importante que os médios busquem por conhecimento, busquem por evolução, tá? Existem médiuns que ficam presos somente a romances espíritas, tá? Romances espíritas são livros maravilhosos, magníficos, mas não se pode ficar preso somente a romances espíritas. Tem que se ler livros mais aprofundados. Existem livros mais técnicos, livros mais complexos, livros que trazem informações sobre a espiritualidade de uma forma mais aprofundada, né? Existem livros do Robson Pinheiro que também são muito bons, né? Então, tem que se ler mais, né? Livros do Diamantino Coelho Fernandes também, que são excelentes, né? Existem muitos autores, tá? Existem muitos escritores. Se eu enumerar aqui, né, o vídeo ficará até mais longo, mas existem muitos escritores bons, existem muitos médiums bons que escreveram livros bons, então tem que expandir mais. Aliado aos livros, a espiritualidade da luz também está trazendo através de vídeos, tá? Então a espiritualidade da luz trabalha de uma forma muito diferente, né? A espiritualidade da luz traz informações, ensinamentos, revelações através dos livros, usando os seus médiums, né, como veículos, instrumentos, e também a espiritualidade da luz está trazendo informações, conhecimentos, revelações, exortações através dos vídeos,
né, usando seus instrumentos e veículos, que são os médiums. Então, existem muitos canais no YouTube excelentes, maravilhosos, com médiums formidáveis. Existem médiums da luz no YouTube, com seus canais, que estão fazendo um trabalho maravilhoso, uma obra de Deus. Como existem também livros psicografados, né, por vários médiuns da luz, que também são importantíssimos, tá? Temos que filtrar, absorver bem, tá, o que é bom, né, porque existem muitas informações, né? Existem informações, conhecimentos, revelações que são dadas pela espiritualidade da luz, né? Mas existem também a interferência por parte das trevas, tá? Então, assim, existem médios que estão sintonizados com as trevas, que podem estar interferindo, podem estar enganando, ludibriando, podem estar também prejudicando, né? Comprometendo o trabalho da luz, né? Porque as trevas têm a intenção, né, de prejudicar, comprometer o trabalho da luz. Então, é preciso ficar atento, porque existem médiuns que estão mais sintonizados com as trevas do que com a luz. E estes médiuns são instrumentos eficientes das trevas, porque eles gostam, né, de causar, né, intriga, gostam de confundir, ludibriar, trapacear, gostam de atrapalhar, prejudicar e também gostam de tramar contra seus irmãos, que são da luz, tá? Então, existem médiuns das trevas que se compactuam com as energias das trevas e perseguem os irmãos da luz, tá? Então, existem alguns médiuns, tá, que infelizmente estão trazendo informações que não são verdadeiras, tá? Existem médiuns das trevas que estão sendo manipulados, usados, né, pelos seres das trevas, tá? São escolhas, é o livre-arbítrio, afinidades, né? Eu costumo dizer que tudo é uma questão de sintonia, conexão e afinidade, tá? Enfim, que estes médiums possam, no momento certo, né, despertarem, né, que possam, então, retomarem o caminho da luz, né, no momento certo, porque a luz estará de braços abertos para auxiliarem sempre, né, mas que fiquemos, né, sempre atentos, tá? Porque nem tudo que reluz é ouro, né? Existirão muitos médiums da luz ajudando de uma forma maravilhosa com os ensinamentos, informações, revelações, e existirão outros médiums que estarão se sintonizando com as trevas e tentarão prejudicar, comprometer a obra de Deus e destes irmãos da luz que estão trazendo verdades importantíssimas, tá? Estes médiums que se sintonizam com as trevas, né, acabam, então, por uma questão de sintonia, conexão, afinidade, né, estabelecendo uma vibração com as trevas, e as trevas querem prejudicar, comprometer o trabalho da luz. Desta forma, é notório constatarmos que alguns médiuns que se sintonizam com as trevas têm a preocupação maior de falar mal de um irmão, eles agem na maledicência, né? Eles também têm a preocupação e interesse de entrar naquele clima de deboche, escárnio, calúnia, injúria, difamação, desrespeito, despeito, né? E de uma certa forma acabam, né, influenciando muitos. Então o karma, né, o karma destes médiuns das trevas é pesadíssimo, porque acaba influenciando uma massa. E todos estes que são influenciados por questões de sintonia, conexão, afinidade, também colherão karmas, né? Então, como Jesus, nosso grande mestre, sempre disse, né, quem tem olhos de ver, que veja, quem tem ouvidos de ouvir, que ouçam, né? Quem tem sensibilidade, que sintam,
né? Porque energia não mente, energia se sente. Então, os irmãos sentirão as energias. Quem está vibrando luz sentirá a energia da luz, inclusive das trevas, e tentará, né, se afastar das trevas. Agora, quem estiver, por exemplo, né, nas trevas, né, vai sentir a energia das trevas, vai se consorciar com as energias das trevas e não quererão, né, se sintonizar com a energia da luz, porque são escolhas, tá? Então, vou trazer até aqui um exemplo para vocês. Eu estive conversando com uma amiga minha, que também é médium, né? E estamos presenciando muitas coisas acontecendo. Será que a humanidade ela está vibrando mais na luz ou nas trevas? Por exemplo, eu vou dar aqui uma situação para vocês, tá? Imagine um irmão desequilibrado, que age de forma inconveniente e começa a perturbar, né? Um irmão assim chato, que começa a ser inconveniente e começa a perturbar, tá? Por exemplo, você, tá? É só um exemplo, tá bom? Mas suponha-se que você ou eu, qualquer pessoa, tá bom? Mas o você que eu estou dizendo, né? Não é você que está assistindo agora este vídeo, mas você sou eu, você e todos, tá bom? É de uma forma geral. Imagine que você esteja diante de um irmão chato, inconveniente, e que começa a perturbar. Qual é a sua reação? Existem 3 saídas para esse tipo de situação. Algumas pessoas tentarão ignorar, tentarão se afastar e tentarão fugir da influência deste irmão. Existirão aqueles que tentarão ouvir o irmão de uma forma tranquila, serena, equilibrada e procurarão até ajudar aquele irmão, né? E a terceira situação, existirão aqueles que tentarão entrar numa rota de colisão, tentarão entrar numa discussão, podendo gerar um conflito, uma discussão, uma briga. Qual dessas situações você se encaixa? Será que a maioria da humanidade estaria encaixado no primeiro exemplo, no segundo ou no terceiro? Imagine aquele irmão chato, inconveniente, que começa a perturbar você. Qual é a sua reação? Você vai reagir de forma colérica? Você vai xingar o irmão? Você vai discutir com o irmão? Você vai brigar com o irmão? Muitos não suportariam e inclusive, né, além de discutirem, poderiam até entrar numa contenda, né? Outros irmãos tentarão ouvir aquele irmão, tentarão compreender e procurarão até ajudar, né? De uma forma mais tranquila, amena, mansa, né? Outros tentarão se esquivar, procurarão a fuga, tentarão fugir, não quererão problemas para si, né? Em qual situação dessas você se encaixa? Você procuraria, por exemplo, ouvir este irmão, mesmo sendo inconveniente, chato? Você tentaria ouvir este irmão para tentar entender o problema dele e então procurar ajudar? Você tentaria exercitar a sua tolerância, a sua fraternidade, solidariedade, emprestando seu ouvido para ouvir, tendo paciência, tranquilidade? Ou você não aguentaria, não suportaria e começaria a entrar numa discussão, numa contenda?
Será que você suportaria? Ou você brigaria com este irmão? Passaria a xingá-lo? Tá? Enfim. Ou você não quereria problemas para si, tentaria se esquivar e procurar fugir, ignorar. Pois bem, espíritos da luz tentarão sempre ajudar de uma forma sábia, de uma forma inteligente, né? Porque existe aquela máxima: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Espíritos da luz tentarão ajudar este irmão, mesmo que seja chato, inconveniente e goste de perturbar. Mas espíritos da luz tentariam ajudar este irmão com calma, tranquilidade, serenidade, equilíbrio, harmonia, amor, né? Tentariam ouvir e ajudar este irmão. Será que você conseguiria suportar ouvir algumas coisas desagradáveis e transmutar estas energias a favor para ajudar? Ou você não aguentaria? Pois digo que espíritos das trevas não suportariam conversar com o irmão que agiria desta forma. Espíritos das trevas tentariam discutir, brigar, xingar. Muitos até diriam: eu amassaria ele, né? Eu daria um soco, um chute, eu amassaria ele em segundos. Eu brigaria com este irmão, eu não suporto. Espíritos das trevas agiriam desta forma, tá? Espíritos trevosos brigariam, xingariam, não tolerariam, entrariam em um conflito, em uma discussão facilmente, tá? Julgando, criticando, difamando o irmão. Espíritos que não estão vibrando nem na luz nem nas trevas, são espíritos que ficam em cima do muro, neutros, procurariam fugir, procurariam se esquivar, né, e ignorar o assunto. Desta forma, não ajudariam o irmão e não estão nem se ajudando, né? Porque muitas pessoas com medo, né, pelo medo, muitas pessoas se acovardam e procuram a fuga, né? Ficam em cima do muro. Se aquela situação não for resolvida, ela volta depois a se repetir. Porque, pensem bem, nada acontece por acaso. Tudo tem uma lógica e uma razão de ser. Aquela situação que veio ao seu encontro, ela pode se repetir no futuro, para que você possa resolver. Se aquilo surgiu no seu caminho, é porque você precisa passar por isso. O seu espírito precisa evoluir. Então, não tente ignorar, não tente se esquivar ou dar as costas para um teste, uma prova, porque estamos aqui neste planeta para evoluir, evolução espiritual. Todo problema que chega até você pode ser resolvido e solucionado, tá? Então, se dermos as costas, se ignorarmos algo, aquilo voltará um dia novamente para que nós possamos, então, prestar contas a certas dívidas e débitos de vidas passadas, tá? Então, podemos evoluir espiritualmente no plano espiritual, mas evoluir espiritualmente no plano físico requer mais sacrifício, é um trabalho mais dificultoso, né? Mas, enfim, espíritos podem evoluir nos planos espirituais e também nos planos físicos, tá? Lembre-se que a oportunidade de... Desculpem, teve uma pequena interferência aqui, tá? Mas, assim, lembre-se que os espíritos evoluem nos planos espirituais e nos planos físicos, tá? Então, estamos aqui no planeta Terra para evoluir espiritualmente. Então, existem provas, testes, expiações para que o nosso espírito evolua. Então, é necessário estarmos aqui para evoluirmos, tá? Então, todas as provas, testes,
dificuldades, problemas, expiações que enfrentamos no planeta Terra é para o nosso aprendizado, é para a nossa evolução. Nós temos que passar pelo que passamos para evoluir, tá? O espírito evolui também nos planos espirituais, assim como nos planos físicos. Mas é necessário que o espírito evolua nos planos físicos, porque algumas provas, testes, expiações no plano físico requerem um esforço tremendo do espírito para que ele possa crescer e evoluir. Então, de onde viemos? Viemos da fonte divina e criadora, viemos de Deus, né? Porque somos fractais de Deus, somos partes de Deus, viemos de Deus, somos uma parte de Deus, né? O nosso espírito, ou mônada, também conhecida como centelha divina, partícula divina, ou átomo, ou célula de Deus, é uma porção, uma parte de Deus. Nós viemos dele. Então, Deus está em nós e nós estamos em Deus. Então, nós podemos, né, manifestar Deus em ação, podemos ser Ele em ação. Então, nós viemos de Deus. Nós estamos aqui para evoluirmos espiritualmente, né? E quando encerrarmos o nosso ciclo, retornaremos ao plano espiritual para continuarmos nossa jornada, nossa trajetória e continuarmos a nossa evolução espiritual. Então, tudo que nós passamos aqui é por um propósito, por um objetivo e uma missão, que é o aprendizado. Então, quando todos nós tivermos que passar por todas as provas, testes, expiações aqui no planeta Terra, quando nós evoluirmos, né, ascenderemos espiritualmente e poderemos estar em outros mundos, em outros planos e dimensões mais evoluídos, tá? Tudo são etapas e níveis a serem percorridos, tá? Então, podemos manifestar o amor, a luz, a paz de Deus em nós, porque nós viemos dele, tá? E agora, sobre aquela situação, será que todos estão realmente vibrando na luz? Ou não? Pois digo, espíritos da luz tentarão agir de uma forma para ajudar um irmão, tá? Então, espíritos da luz, quando estiverem diante de um irmão problemático, tentarão ajudar aquele irmão com paciência, tranquilidade, amor, afeição, paciência, né? Os espíritos da luz tentarão ouvir, tentarão ajudar aquele irmão que às vezes pode ser chato, inconveniente, queira perturbar, enfim, o irmão com vários problemas. Mas o espírito da luz tentará ajudar este irmão, ouvindo, auxiliando, com paciência, tranquilidade, serenidade, sem se desequilibrar, porque o espírito da luz tem autodomínio, autocontrole e não permite que nada o afete ou o abale. Um espírito das trevas não conseguirá ajudar este irmão, tá? Um espírito das trevas, ao se deparar com um irmão problemático, que às vezes pode ser chato, inconveniente e perturbar um pouquinho, o espírito das trevas tentará brigar com ele, tentará discutir, tentará, por exemplo, entrar em um certo atrito, conflito. Espíritos das trevas tentarão julgar, condenar, criticar, difamar, escarnecer, caluniar. Espíritos das trevas preferirão brigar, combater, né, xingar, criticar aquele irmão. Os espíritos das trevas não conseguirão suportar, né, estes problemas desta forma, tá? Então, será que uma porcentagem da humanidade está mais na luz ou nas trevas? Porque é fácil falar, né? Ah, eu ascendi espiritualmente, tá? Eu despertei espiritualmente, expandi minha consciência, mas se estiverem em uma situação conflituosa, qual será a sua reação? Será que realmente você será paz, amor, luz? Ou não? Claro que tudo tem um limite, né? Tudo tem um limite, né?
O excesso é prejudicial. Então, existirá um momento que um espírito da luz, tentando ajudar da melhor forma um irmão problemático que vibra nas trevas, né? Ele poderá se afastar, porque um espírito da luz, por maiores que sejam suas intenções, né? Por maior que seja a sua boa vontade de ajudar, se aquele irmão não querer ajuda, não aceitar ajuda, não conseguir compreender, né? Um espírito da luz respeitará o livre-arbítrio, né? A luz respeita o livre-arbítrio de todos. Então, um espírito da luz, respeitando o livre-arbítrio daquele irmão que é problemático, poderá se afastar, respeitando a decisão, a escolha, como Jesus nos ensinou, né? Quando não fores bem recebido em algum lugar, batei com a sola de vossos pés toda a poeira e procureis uma outra morada onde poderás ser bem recebido. Então, um espírito da luz, quando estiver diante dessa situação, ou seja, quando um irmão inconveniente, problemático, chato, que perturba, estiver diante de um espírito da luz, este espírito da luz poderá ajudar com as melhores das boas intenções e boa vontade, mas se o espírito da luz, mesmo ouvindo, com paciência, tentando ajudar da melhor forma, com todo o amor, com toda a luz e toda a paz, se ele não conseguir, o espírito da luz pode se afastar, respeitando o livre-arbítrio deste irmão. Aí já é diferente, tá? O espírito da luz poderá se afastar, respeitando a decisão e o livre-arbítrio deste irmão. Mas o espírito da luz tentou ajudar. O espírito da luz tentou auxiliar, tentou ajudar, tentou socorrer e tentou compartilhar com os melhores ensinamentos. Porém, o espírito da luz pode se afastar, tá? Porque aquele irmão já fez a sua escolha. Ele quer permanecer nas trevas, tá? É decisão, é livre-arbítrio, tá? Aí não é fuga, tá? É diferente. Este afastamento é diferente. Vocês sabiam que alguns mentores espirituais, guias espirituais e protetores espirituais, eles podem se afastar de alguns médiuns para ver a reação destes médiuns, né? Alguns médiuns poderão se sentir abandonados, né? Mas este afastamento dos bons espíritos é para também averiguarem, né, a capacidade e a condição destes médiuns, tá? É um teste. Muitos médiuns precisam passar por estes testes para serem testados, tá? Porque muitos médiuns precisam serem observados, né, pela luz, a fim de se constatarem suas reais capacidades e condições, tá? Então, quem se salva somos nós, tá? Nenhum espírito da luz vai salvar você, é você mesmo que se salva. Os espíritos da luz podem nos ajudar, nos auxiliar, trazer informações, conhecimentos, ensinamentos, né? A luz e Deus vai nos ajudar, mas quem se salva somos nós. Nós somos os nossos próprios salvadores. Não espere que ninguém vá te salvar. Somente você conseguirá se salvar. Como? Você conseguirá se salvar quando você se conectar, se afinizar e se sintonizar com a luz e com Deus. Quando o Espírito ele faz a sua parte, ele se conecta, se sintoniza e se afiniza com Deus, com a luz, ele se salva, porque ele está indo em busca. Ele faz este primeiro movimento, tá? Então, quando o médium tem uma forte conexão, sintonia, afinidade com Deus e com a luz, ele é ajudado, porque ele deu o primeiro passo, ele se ajudou, né? Ele próprio se ajudou e ele se salva, porque Deus está dentro de nós, nós estamos nele. Então, nós somos os nossos próprios salvadores,
tá? E quando a gente busca por vontade própria, por esforço próprio, esta conexão, sintonia, afinidade com Deus, nós somos ajudados consequentemente, tá? E lembre-se que a magia do amor está dentro de nós, tá? A magia do amor, de acordo com Saint-Germain, que trouxe esta mensagem maravilhosa através do Mago Merlin, que é uma roupagem sua, né? Porque Saint-Germain, né, foi Mago Merlin, né, em uma de suas últimas encarnações, tá? Apenas é uma roupagem, trouxe esta revelação importante sobre a magia do amor que está presente em nós. Então, podemos, através da magia do amor, transmutar energias, né, e manifestar, né, as virtudes e qualidades do Espírito que vem de Deus, tá? Então, temos que seguir estes ensinamentos apregoados pela espiritualidade da luz e buscar sermos luz sempre, tá bom? Um verdadeiro guerreiro da luz combate o bom combate, como Jesus, o nosso grande mestre, sempre apregoava, tá? Um guerreiro da luz combate o bom combate, tá bom? Que Deus os abençoe de forma plena e absoluta e até o nosso próximo vídeo. Gratidão imensa. Até breve.